Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas estas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João, André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isto está prestes a cumprir-se? Jesus lhes disse: Cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação. E reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares. E também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fique atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados a presenças de governadores e reis, como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo que estará falando. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Vicente Santana, servo do Deus vivo. Estou aqui mais uma vez compartilhando com meus amados e queridos irmãos essa passagem que está no Evangelho de Marcos, capítulo 13, do versículo 1 ao 11. Que passagem maravilhosa, né? Vamos agora recapitular aqui para que nós possamos entender o que o Senhor Jesus disse. A mensagem é muito clara, né? Mas vamos voltar aqui mais um pouco. Quando ele estava saindo do templo, eles estavam no templo. Um de seus discípulos disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Quando eles estavam saindo do templo, os discípulos ficaram maravilhados, né? Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Realmente o templo era enorme, né? E as pedras eram magníficas. Você está vendo todas estas grandes construções? Jesus falando. Perguntou Jesus: Aqui não ficará pedras sobre pedra, serão todas derrubadas. Você vê que o Senhor Jesus, ele vê além do que os olhos humanos possam ver. Quando o discípulo ficou maravilhado com o tamanho das pedras, com a construção do templo, Jesus já olhou o futuro, dizendo: Aqui não ficará pedra sobre pedra. Todas serão derrubadas. Que maravilha, né? Que maravilha! Estava aí na presença do Deus vivo.
encarnado, o Senhor Jesus, o Verbo de Deus, o Verbo que era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e todas as coisas foram feitas por Ele. Ali estava o Senhor Jesus. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isto está prestes a cumprir-se? Jesus lhes diz: cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. E eu pergunto a vocês, meus amados e queridos irmãos, quantos falsos cristos já apareceram na face da terra? E todos eles, da mesma forma que eles apareceram, eles desapareceram. Mas eles enganaram a muitas pessoas. Muita gente foi enganada por esses falsos cristos. E até que o Senhor venha, muitos outros surgirão dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Cuidado, é uma advertência do Senhor Jesus. Quando ouvir falar de guerras, você está ouvindo falar de guerra? Eu estou ouvindo falar de guerra. E rumores de guerra? Também. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. É necessário que essas coisas aconteçam. Mas o Senhor Jesus foi bem claro, ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, está acontecendo. Reino contra reino, está acontecendo. Haverá terremotos em vários lugares, está acontecendo. Até no nosso país, o Brasil, que não ouvia falar de terremoto, alguns lugares já está acontecendo. E também fomes. Quantos países, quantos lugares, até na nossa nação, quantas pessoas estão passando fome e necessidades. Essas coisas são o início das dores. É só o início das dores. Fique atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. É necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluias. Santo de Israel, louvado e agradecido seja teu santo nome. Que maravilha, né? Como a palavra do Senhor é maravilhosa. Os discípulos ali maravilhados com a construção do templo, o Senhor Jesus dizendo: não ficará pedra sobre pedra. Oh, meus amados, vai passar. Essa dificuldade que você está enfrentando vai passar. Esse deserto que você está passando vai passar. Deserto não é moradia, deserto é passagem. Vai passar. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Ele é contigo. Ele não esqueceu de você. Poderá uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele? Todavia, se ela esquecer dele, eu jamais esquecerei de vocês, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Se você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, entregue sua vida. Confie nele, pois ele está prestes a voltar para buscar o seu povo, a sua igreja, aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Esse Deus é maravilhoso. Compartilhe nossos vídeos, ative o sininho de notificações para que você possa receber notificações todas as vezes que nós postarmos um vídeo no ar. Se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, deixe os pedidos de oração aqui nos comentários. Escreva aqui, ó, firme na rocha sempre.
essa rocha inabalável chamada Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa, seus planos e projetos. Que o Senhor envie os teus anjos para estar acampado ao redor de você, onde você estiver, guardando a sua casa, a sua família, abrindo porta para aqueles que necessitam de uma porta de emprego, trazendo resposta, refrigério, saúde, paz, alegria. Que Deus abençoe vocês, meus amados e queridos irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Lembrando sempre que Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. Ele é fiel. E Ele é contigo. Fique na paz. Até o próximo vídeo.